Fala, família Zona do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de botar a matéria completa, curta, compartilha, se inscreva aqui. Não se esqueça de hypar esse vídeo, conteúdo todos os dias aqui pra vocês, tá? Vamos lá ver a matéria, já eu volto, vamos lá ver. Bom, o Bernardo Valim faz parte do jovem time do Botafogo que deu conta do recado na estreia contra a Portuguesa. Amanhã, contra o Sampaio Corrêa, eles têm a última missão antes da volta dos titulares. Foi um sonho realizado. Esse é o Bernardo Valim, joia do Sub-20 do Botafogo, com passagens pelas seleções de base, descrevendo a emoção de estrear pelo profissional. Mas eu não esperava que seria tão bom. Foi bom porque foi com vitória. 2-0. Amanhã, a garotada do Botafogo vai cumprir, diante do Sampaio Corrêa, a última missão nesse Carioca. A gente recebe a missão, a gente tem que concluir da melhor maneira possível. A gente tem muita maturidade para entender a situação e a gente vai para fazer o melhor possível pelo Botafogo. O grupo principal do Botafogo está treinando aqui no CT Lonier desde o dia 4 de janeiro e a estreia está prevista para a próxima quarta-feira, diante do Volta Redonda no Newton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E será a estreia do técnico Martim Anselmi no comando do Botafogo. Conquistar os 3 pontos e, se Deus quiser, entregar os 6 pontos para a equipe principal, que eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. Eu sou Bárbara Mendonça, setorista do Botafogo aqui no GE. Globo. Hoje para te contar que o Botafogo recebeu uma sondagem do River Plate da Argentina pelo atacante Joaquim Corrêa, de 31 anos. É importante a gente dizer que ainda não houve proposta feita pelo River Plate ao Botafogo, e sim apenas uma primeira consulta, uma sondagem, mas o GE apurou que o Botafogo se interessou sim em ouvir os termos, as condições propostos pelo time argentino. Então a gente pode dizer que essas conversas entre Botafogo e River Plate seguem em andamento. O Joaquim Corrêa chegou ao Botafogo no meio do ano passado, no meio de 2025, naquela janela de transferências extraordinária para os clubes participantes da Copa do Mundo de Clubes. E o Joaquim Corrêa, inclusive, chegou sem quaisquer custos de transferência, porque ele não ia renovar com a Inter de Milão, que era o clube dele na época. De lá para cá, o Joaquim Corrêa fez 25 jogos com a camisa do Botafogo e marcou 2 gols, os 2 contra o Santos, numa única partida, né? Os 2 gols foram marcados pelo Joaquim Corrêa. E aproveitando que a gente está falando de mercado por aqui, eu lembro que o Botafogo segue penalizado com um transfer ban imposto pela FIFA. O Botafogo não pode registrar novos jogadores por 3 janelas até que essa situação seja revertida. Situação essa que surge por causa de um não pagamento ao Atlanta United dos Estados Unidos pela contratação do Thiago Almada em junho de 2024. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, dia 16 de janeiro, a informação do GE é de que o Botafogo ainda não chegou a um acordo com os americanos, ou seja, a MLS, que é a Liga de Futebol Local, e o Atlanta United, mas algumas fontes americanas, ouvidas pela nossa reportagem, apontam aí uma expectativa de que esse assunto se desenrole na próxima semana. Outras informações sobre o Botafogo... Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo. Hoje tem copinha, 4 horas aí, transmissão da Cazé TV, Record News. Então dá pra você assistir 8ª de finais, Botafogo e Itaguá, tá? Pela copinha aí. E o Botafogo, que eu posso dizer que abriu mão da copinha. O Botafogo pegou o time sub-20, que estava disputando a copinha, trouxe pro profissional e deixou a garotada ali 17, 18, 16 anos jogando a copinha. No último jogo, venceram bem, jogaram muito bem, com muita vontade, mas podemos dizer que o Botafogo meio que abriu mão da copinha, né? Deu uma substituição aí legal na garotada, botou a garotada sem experiência, né? Trouxe o sub-20 para jogar o profissional, venceu o primeiro jogo. E a garotada também no sub-17 ali venceram também na copinha. Então o Botafogo tá bem nas 2 competições, mesmo com a garotada do sub-17, a garotada do sub-20. O Botafogo amanhã pelo Campeonato Carioca entra em campo, né? Mais uma vez aí contra o Sampaio Corrêa, 8 horas da noite. E fazendo essa movimentação aí com a garotada do sub-20. Vamos ver o que vai dar. O primeiro jogo, eu vou mentir pra vocês não, tá? O primeiro jogo aí da garotada do sub-20 não foi um jogo de encher os olhos. Mas eu fico olhando, foi contra a Portuguesa, né? Como é que o nível, tá, do futebol carioca é fraco, gente, é muito fraco. A Portuguesa empatou com o Flamengo, sub-20 também do Flamengo, 1-1. Pegou o sub-20 do Botafogo, os caras não perderam, 2-0. Então, tipo assim,
O Vasco colocou um time titular na sua estreia, o Fluminense colocou um time mesclado, todos eles venceram, menos o Flamengo que até agora não venceu. Mas assim, você vê que o nível do futebol carioca é muito abaixo, por exemplo, do nível de São Paulo. Não é porque o Botafogo venceu que eu vou falar que o nível do futebol carioca é bom. Por isso que se tornou um futebol muito ruim de se assistir, né? Não tem competitividade nenhuma, é sempre aquilo, os 4 times do Rio nas semis. Aí tá, beleza, aí pode ser, né, que vem um time pequeno, fica aí na 3ª colocação, na 4ª colocação, na 5ª colocação, mas assim, são os níveis muito baixos, muito ruim, ruim de se assistir, é feio. Infelizmente o Campeonato Carioca perdeu muita graça. A gente tenta trazer o Campeonato Carioca, estão aumentando aí, né, os valores da premiação, agora tem premiação novamente, mas assim, imagina os caras lá de 30 anos, 32 anos, que já rodaram vários times da Série A, hoje estão nos times aí menores do Rio de Janeiro e pega a garotada do Sub-20, moleque de 18, 19 anos e perde o jogo. Imagina a sensação que eles têm. Então assim, é um nível muito baixo. Mas enfim, a gente não tá nem aí. Eu queria o Botafogo era campeão carioca. Eu queria ver o Botafogo campeão carioca 2026. Tem muito tempo que a gente não vence. A gente venceu o Vasco naquela disputa dos pênaltis. Eu estava lá no Maracanã. Foi loucura, foi maneiro, foi legal aquele jogo. Eu queria ver, ainda mais agora que tá valendo dinheirinho, o Botafogo poderia vencer e ganhar os 20 milhões de reais nesse Campeonato Carioca se ganhar. Então assim, dá para vencer. Eu sei que muita gente fala, zoeira, a gente não liga pro Campeonato Carioca e tal. Eu sei, realmente é uma competição que não precisa realmente colocar os titulares agora, para não ter risco de lesões, né? O Botafogo sofreu com muitas lesões em 2025, os gramados são bem mais ou menos, mas assim, pelo menos jogando em casa, quando o Botafogo jogar no estádio Newton Santos, colocar os titulares, até mesmo porque, gente, o Campeonato Brasileiro começa agora, nesse mês. Então a galera tem que estar entrosada, tem que começar a disputar jogos. Vai jogar fora, um gramado ruim, bota a garotada sub-20, mas joga em casa, ou for jogar em São Januário, se enfrentar o Vasco, ou no Maracanã contra o Flamengo ou o Fluminense, coloca os titulares. Vai estrear os titulares em breve, eu sei, estrear dentro do estádio Newton Santos, mas tem que botar assim para jogar, e jogar sério, jogar para ganhar, gente, porque você já inicia um ano sendo campeão estadual, com dinheirinho no bolso, já eleva um pouco mais a sua moral para nesse dia Campeonato Brasileiro, vem Libertadores, pré-Libertadores, vem Copa do Brasil, é muita coisa aí, tá? O Botafogo também está tentando contratar aí mais um jogador, dessa vez aqui, o nome dele, Enzo Gonzalez, que está jogando no Wolverhampton, um paraguaio de 20 anos, um ponta, tá? Que está defendendo esse clube inglês aí, o Botafogo formalmente está tentando buscar ele. E o Botafogo pode perder Joaquim Correia, isso porque o River Plate está buscando um jogador. Também foi de uma forma formal, não teve valores. O Botafogo podendo perder. O Botafogo falou o seguinte, estão abertos para negociação, tá? Então, mais um jogador que pode ir embora do Botafogo. Jogou muito pouco em 2025. Quando jogou bem, fez algumas partidas boas, fez alguns gols, mas sofreu com lesão, como quase 80% do time do Botafogo ano passado sofreu com lesões. E esse início de campeonato para o Botafogo... De campeonato não, esse início de ano para o Botafogo, né? Que o campeonato só tem um carioca que está com o time sub-20. Botafogo perdendo muitas peças. Cadê aquele dinheiro que o Botafogo vai receber? Cadê o dinheiro? Era para ter sido saído ontem, não saiu. Mais de 200 milhões de reais para poder pagar o Transferban. A transparência que não está aparecendo, tá difícil, hein? Bom, então é isso. Hoje tem copinha, amanhã o Botafogo profissional com a garotada do Sub-20. Então tem Botafogo hoje, tem Botafogo amanhã para vocês. Qualquer informação importante, eu volto para falar com vocês. Deixo o palpite de vocês pro jogo de hoje e já pro jogo de amanhã aqui nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!